O que realmente importa para você? Para nós, da Siacom, o que importa é entregar soluções que ajudem armazéns e fazendas a enfrentar seus desafios de maneira eficiente. Estamos aqui para resolver problemas reais e oferecer suporte prático, sempre em busca de melhorias e inovações que atendam às demandas do mercado de grãos. Há mais de 20 anos estamos ao lado de armazéns e fazendas. Nossa missão é clara: ajudar você a maximizar seus lucros, prevenir fraudes e proteger a sua safra. Sem complicações e com soluções que realmente tragam resultados. Estamos estrategicamente situados em Goiás, o polo do agronegócio brasileiro. Nossa prioridade é colocar você no centro de tudo o que fazemos. A cada safra e a cada novo desafio, estamos aqui para desenvolver soluções que entreguem resultados. O sistema é mais uma ferramenta, um meio para você alcançar seus objetivos. O que realmente importa é o impacto que ele tem para você, porque o nosso compromisso é com os seus resultados. Atualmente atendemos mais de 200 clientes em 15 estados, todos diretamente envolvidos na produção e pós-colheita. Nossa especialização nessas áreas nos permite oferecer soluções completas, adequadas a cada etapa do processo, seja na fazenda ou no armazém. Nosso sucesso é o seu sucesso. Priorizamos a excelência no atendimento, da venda ao pós-venda, desde a implantação até um suporte humanizado. E os altos níveis de satisfação dos nossos clientes mostram que estamos no caminho certo. E é isso o que realmente importa. Siacom, tornando seus desafios em resultados. Como você acessa as informações da sua conta bancária? Aposto que é pelo celular, correto? Agora imagine fazer o mesmo, porém com a movimentação do seu armazém. Com o Siacom na palma da mão, você tem visibilidade dos romaneios emitidos por produto, do estoque por período, a movimentação dos seus principais clientes, os tipos de romaneio, e, além disso, a média de classificação dos produtos que estão entrando ou saindo da sua unidade. É possível você ver no detalhe os romaneios feitos pela operação, inclusive compartilhar com os seus clientes. Fantástico, não é? Venha para o futuro, fale com o nosso time comercial e veja mais sobre essa facilidade. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um evento aqui da Siacom, né? Então é um prazer falar novamente aqui com vocês no nosso já tradicional webinar. E dessa vez a gente vai bater um papo aqui justamente com o pessoal aqui da casa, tá? Então já gostaria de dar boa noite a todos aí. Boa noite, Araújo, e obrigado aí por poder aceitar esse desafio para a gente poder bater um papo em algo tão em voga, né? Ou seja, um assunto aí que é tão debatido no momento atualmente. Boa noite. Boa noite, Ferreira. Boa noite à nossa audiência aí, né? Isso. E é isso aí, vamos bater um papo sobre IA. Exatamente. O pessoal vem falando muito aí, vamos lá. Exato. Então aqui, pessoal, antes da gente entrar, então já dando boa noite aí para todos que estão aqui, alguns recados rapidamente para a gente poder falar. E o primeiro deles, na verdade, eu gostaria aqui até de já convidá-los, tá, a fazerem parte aí da nossa comunidade. Para quem não sabe, a Siacom, nós temos uma comunidade chamada Consia, tá, e a ideia dessa comunidade é justamente um ponto de encontro ali entre o agro, armazenagem e mercado, onde a gente traz semanalmente, no mínimo, aí, 3 publicações, né, semanalmente, no mínimo 3 aí, onde a gente aborda questões relacionadas ao mercado, alguns artigos focados em armazenamento de grãos, assuntos de webinar, inclusive, que a gente trata aqui, de alguns outros eventos que a Siacom promove e participa em conjunto com a comunidade, tá bom? Então, a ideia ali é justamente para que vocês tenham assuntos referentes e relevantes, principalmente no setor de armazenamento de grãos. Então, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade, a Consia, tá aí o QR Code para vocês entrarem lá e terem acesso a essas informações que a gente faz e promove justamente com o intuito de levar conhecimento para o segmento de pós-colheita,
principalmente, perfeito? E sem mais delongas, não, na verdade, com alguns recados aqui, tá? Falem aí da cidade onde vocês estão falando, tá? É super bacana a gente ver aí no chat o pessoal falando de qual cidade, Araújo. Se você puder ir comentando aí de onde o pessoal está falando, tá? Então, coloquem aí de qual cidade vocês estão falando. Nos marquem no Instagram, @ciacomoficial, tirem uma foto aí do evento, nos marquem lá, é super bacana para que as redes sociais também a gente alcance o maior número de pessoas, tá? Não menos importante, pessoal, a gente vai colocar algumas enquetes aqui, tá? A gente tem várias enquetes aqui hoje, é importante que vocês participem aí para que a gente entenda a realidade de vocês. Lembrando que a participação de vocês na enquete, a gente não consegue identificar quem é que respondeu. Então, participem de maneira... podem responder super tranquilos aí, que a gente não vai descobrir quem é que respondeu. Então, fiquem à vontade, tá? Ferreira, você Sim. falou de enquete aí. Lá na Concia também, a gente solta algumas enquetes, né? Exatamente. Ritmo de colheita, ali tem um monte de informação que é bacana, o pessoal interage lá para saber se plantou, se já colheu. Isso. A safra aí na sua região. Perfeito. Então, aqui só dando aqui rapidamente, pessoal, enquanto vocês vão aí usando o QR Code para poder participar da comunidade, só apontar o celular que vocês vão ter acesso lá. Então, tem o pessoal aqui falando, algumas empresas aqui participando, mas tem Mato Grosso, Tangará da Serra, Cascavel, Panambi, Ponta Grossa, Cafelândia no Paraná, Goiás, Jataí, Caiapônia, Paraná também, Aparecida de Goiânia aqui, enfim, várias pessoas aí, a gente está aí com quase 60 pessoas ao vivo aqui online, tá? Então, justamente é bacana aí para que vocês participem, tá? Ou mais alguns, participem do chat, o chat ele é utilizado para isso, então façam as perguntas que vocês acharem interessantes e importantes, a gente vai tentar responder tudo aqui hoje, tá? E não menos importante, ao final aqui do evento, pessoal, nós teremos já o tradicional, a gente faz o sorteio aqui do nosso kit Ciacon, então tem aqui o kit churrasco, tá? Da Ciacon, temos aqui a squeeze, tá? Para hidratação, temos aqui o chapéu da Ciacon, tá? Também uma xícara para café e uma caneta. Então, esse aqui é o kit Ciacon, tá? Que a gente fala. Então, fiquem até o final e além de ter conhecimento aqui sobre IA, que é um ponto muito importante para e super em voga que a gente está colocando, então, vocês também podem concorrer. Lembrando que só vai ser feito lá no final. A ideia é que a gente consiga aqui passar por todos esses assuntos, tá? De maneira rápida, a gente não vai conseguir aprofundar, obviamente, mas fiquem até o fim, participem do chat, tá? Nos sigam lá nas redes, @ciacon, tá aí a comunidade para participar, e nos marquem também, tirando uma foto aqui, isso vai nos ajudar a atingir mais pessoas. Beleza? Bom, vamos aqui rapidamente, tá? Então, o nosso assunto aqui hoje é justamente a parte relacionada a IA, ou seja, o que ninguém te contou, mas você precisa saber. Tá? Então, a gente vai tentar abordar aqui, e a ideia aqui, né, Araújo, que a gente seja extremamente prático, sem, como se diz, sem muito blá, 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 ou seja, não ficar no técnico, ser muito técnico aqui, relacionado a como é que é construída a IA, alguma coisa desse tipo. Isso. Focado na nossa rotina do dia a dia ali, né? Pegar situações reais do dia a dia ali e tentar aplicar e, claro, mesclar entre sistema, entre coisas reais do dia a dia e sempre com dinamismo. Vamos para frente, porque teoria se a gente lê, né? Exatamente. Então, rapidamente aqui, até me apresentando, para quem não me conhece, eu estou aqui sempre nos nossos eventos online, mas eu sou o diretor da Ciacon aqui. A Ciacon é uma empresa já há mais de 20 anos de mercado, 21 na verdade, e a gente fornece soluções em software para o mercado do agronegócio, principalmente armazéns, com 3 focos: aumentar lucro dos armazéns, evitar fraude e evitar quebras de safra, tá? Esse é o nosso principal mote. E o Araújo, se puder falar aí rapidamente sobre você, Araújo, já o teu papel aqui dentro da Ciacon. Eu estou 14 anos aqui na Ciacon já. Hoje eu estou como gerente de operações, mas passei aí em todas as áreas aqui, quase, né, Ferreira? Isso. Agora quase todas as áreas mesmo, e agora estou na operação, como eu falei, rodando algumas feiras aí agora já com comercial. Isso aí. Isso aí. Beleza. Bom, pessoal, então os recados dados aqui, basicamente só fazer um pouco, digamos assim, colocar todo mundo na mesma página, tá? E também para colocar todo mundo na mesma página, eu já vou publicar aqui a primeira enquete, participem aí para a gente entendendo como é que está essa questão da IA, tá? Da inteligência artificial aí com vocês, tá bom? Então, o que é inteligência artificial, pessoal? Tentando traduzir de uma maneira até bem simples e direta, tá? Ela permite que sistemas aprendam com experiências passadas e os dados disponíveis, tá?
elas vão ali reconhecer padrões e talvez trabalhar em cima de previsões e tomando decisões mais inteligentes, tá? Como faria um ser humano, porém com mais rapidez e precisão. A grande questão que, para quem não utilizou ainda, ou quem já utilizou, é que além de fazer figurinhas, né, ficou agora bem em voga aí os desenhos, né, Araújo? Se a gente pegar nas redes sociais, várias pessoas utilizando, é uma aplicação da IA também, ou seja, utilizar a estrutura de gráfica para poder reproduzir imagens, etc. e tal, mas além dessas questões bacaninhas, quero assim dizer, várias aplicações, por exemplo, já estão usando, já vem nativamente alguma aplicação IA. Por exemplo, se vocês usarem alguns celulares, isso já está diretamente, exemplo, a Samsung, o ano passado já tinha implementado, você tira uma foto, você quer apagar um objeto, ela já corrige a imagem ali automaticamente, se você quer aumentar um detalhe, etc., isso tudo já é IA. Então, a gente já usa diariamente, de alguma maneira, tá? E às vezes é imperceptível. Mas, no caso aqui, principalmente de dados e voltado para a gestão em negócios, né? Ela vai fazer um trabalho pegando esses dados e fazendo análises, até como previsões, e entregando isso com mais rapidez. Então, o que a gente percebe é que ela vai ser uma aliada para o nosso futuro e para o nosso dia a dia, ok? Então, já respondem aí a enquete, o pessoal está aqui respondendo, tá? Raul, se você puder até passar uma parcial aqui, que eu já vou pulando aqui para outra. Então, a parcial tá boa, nunca usou 30%. Já testei, mas não uso 16%. Uso às vezes 16% e uso com frequência 35% agora. Deu uma mudadinha quando a gente começou a falar. Bacana. Mas ainda tem um mundo desconhecido aí para um monte de gente que está participando, né? Exato. E a ideia aqui, justamente hoje, é desmistificar isso aí. Ou seja, entender que a IA, na verdade, quando a gente fala, não é... A gente vai tratar de alguns mitos aqui hoje, mas a ideia é aqui trazer isso para o dia a dia de vocês, tá? Bom, e o que é inteligência artificial? Tá? Na prática, primeiro o sistema ele vai receber uma grande quantidade de informações, dados, tá? Que é justamente a aplicação que a gente vai fazer aqui hoje. Depois ele vai identificar alguns padrões e ele aprende quais são as melhores respostas e ações diante de situações diferentes. Então, no ambiente que a gente vai tratar aqui hoje, inclusive daqui a pouco a gente entra e mostra como ele é feito, mas a ideia é que a gente tenha dados, desses dados eles estão ali estruturados, obviamente, né? E depois você consegue fazer alguns questionamentos para ela e ela te devolve informações e a ideia é justamente que elas sejam úteis, tá? Então, quando eu brinquei lá do desenho, o pessoal começa, até os servidores da OpenAI, chegaram a ter problema de desempenho, porque todo mundo começou a pedir fotinha de desenho ali, faz aqui, aí os servidores deram uma travada. Ou seja, às vezes tem essas aplicações que elas são legais, tá bom? Mas a ideia é que a IA, na verdade, para os negócios, isso... obviamente, para o ambiente dos armazéns gerais, que ela seja extremamente útil, principalmente nesse processo de recomendação, de entender padrões, de fazer algumas provisões, etc. É isso que a gente vai mostrar aqui hoje, né, Raul? No nosso ambiente aqui corporativo, né, Feira, a gente usa para pequeno aumento de produtividade. Nossa equipe já tem gente usando aqui para formatar a tabela no Excel. Sim. E às vezes a gente tinha um problema que a tabela vinha desconfigurada do cliente para fazer uma importação, né? Aí você joga ali no GPT ali, que é uma ferramenta, e ele já ajeita ela para você, né? Antes a gente levava uma dificuldade, tinha que jogar usar 2, 3 ferramentas, duplicar colunas dentro do Excel. Então, tem gente que usa para fazer imagens, né? Sim, que tá tudo certo também. A gente também já usou para fazer imagens aqui, para criar algum tipo de conteúdo, mas em aplicações do dia a dia bem pequenininhas, assim, como ajeitar uma tabela, a gente ganha bastante tempo. Exato. E aqui, já pegando a parcial também, a gente tem praticamente ali, se a gente somar aqui, quase 60%, né? Tá dando 60%, na verdade. 60%. Não usou, já testou, mas não usou, e às vezes utiliza, tá? Mas a frequência está aumentando. E eu vejo que é uma tendência mesmo, ou seja, cada vez mais pessoas utilizando IA. Um dado só ilustrando, que eu peguei essa informação aqui hoje, até o mês de fevereiro, o Brasil é o 4º país no mundo com maior uso de IA, tá? De acessos diários, tá? Então, você vai ter Estados Unidos na frente, entre ali Estados Unidos, Índia, China, Brasil está ali ranqueado, ou seja, dado, obviamente, a quantidade da população que a gente tem, mas o brasileiro, ele realmente gosta de novidade, isso é bacana, isso pega, né? Perfeito. Um exemplo simples de IA, né? Que às vezes o pessoal fala e utiliza. Exemplo, o Waze sugere rotas com base no trânsito em tempo real. Todo aquele processo ali, exemplo, você está na rota utilizando o Waze,
e ele já te indica uma rota mais curta porque aconteceu um acidente ali na frente, por exemplo, tem um carro estragado, alguma coisa nesse sentido, isso já é IA. Então, na nossa vida prática, eu digo que o Waze fez muito mais pelo trânsito de qualquer cidade do Brasil, do mundo, do que qualquer departamento de trânsito. Tá? Então, é algo ali que estão vários usuários conectados diretamente, ele consegue te indicar, e é incrível o nível de precisão que chega. Se você falar que vou chegar em tal local a tal horário, não sei se vocês já usaram, mas exemplo, suponhando que você tem uma viagem para fazer, você pode planejar no Waze o horário que você quer chegar e ele te indica, sai a tal hora. Tá? Então, isso já é utilização de IA na prática e às vezes a gente não se dá conta disso. Tá? Outra coisa, banco bloqueia com suspeita baseado no seu uso padrão. Às vezes você está acostumado a fazer um perfil de compra específico, o banco, com base no histórico, no teu perfil de consumo, ele vê uma entrada de uma compra e ele bloqueia automaticamente. Por quê? Isso aqui está meio suspeito e às vezes ele vai te ligar, é você mesmo que está fazendo essa transação. Então, para evitar que a fraude aconteça, ele já bloqueia, automaticamente alguém já te liga. Então, baseado no teu padrão de consumo, isso também é inteligência artificial, ele verifica alguma anomalia e bloqueia esse processo. Não sei se já aconteceu com alguém, comigo já aconteceu. Tá? A questão do Google, ao completo que você, antes mesmo de terminar, então ele já verifica, isso aqui, a maioria das pessoas começam a pesquisar sobre isso aqui, ele já verifica e já tem um autocomplete aí. Aqui é a mesma coisa de sugerir conteúdos, né, que você consome nas redes sociais, mais ou menos a mesma linha aí do autocomplete. Exatamente, tá? Então, tudo isso é AI e nada existe investimento milionário, tá? Então, assim, o Waze você usa gratuitamente, o Google você usa gratuitamente, o banco, dificilmente hoje em dia você paga valor mensal de tarifa, mas tudo isso eles já utilizam IA de alguma forma para tornarem os times ali mais produtivos e o teu dia a dia mais produtivo, tá? Então, isso já é algo, né? Aí vem alguns mitos, tá? IA é cara demais, só a empresa grande consegue usar. Eu citei alguns detalhes ali do nosso dia a dia com a utilização da IA, mas quando a gente parte para o ambiente de negócios ou de corporativo, a gente fala o seguinte, vou implementar IA na minha empresa. Isso é muito caro e só a empresa de grande porte consegue aplicar, tá? E o Araújo já citou aí, inclusive, um fato específico. A realidade é que existem ferramentas acessíveis, inclusive gratuitas, tá? Como o GPT, Planilha com IA, Power BI e inúmeras aplicações que já entregam o valor ou gratuito ou com custo mínimo que você já consegue incorporar, tá? Então, você citou o exemplo aí da planilha, né, Araújo? Então, isso é comum e até no comercial a gente consegue utilizar também, usando transcrição, junto com pegando essa transcrição e fazendo algumas perguntas para a IA. Se você quiser compartilhar um pouco com o pessoal aí, resumindo, né, Secom, nós não somos gigantes, a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente utiliza já algumas ferramentas no nosso dia a dia aqui também. Exato, usei o exemplo da planilha lá que a gente usa no time de operação, mas no comercial para a gente verificar, validar, por exemplo, uma apresentação que o nosso analista comercial faz, a gente cria alguns padrões ali dentro, algumas perguntas que a gente quer que ele execute no momento, ou alguma coisa que ele fale no meio, e a gente joga para a IA ali o vídeo da apresentação depois disso, ela traduz para a gente e, inclusive, indica pontos, né? Deixou de falar isso, falou muito aquilo, precisamos dar mais ênfase naquilo. Então, antigamente não, a gente ainda faz hoje também, a gente faz muito por amostragem, que é pegar as apresentações dos analistas aqui e conferir para saber como está, né, o desempenho do nosso time comercial, o que está passando a mesma linguagem que a gente. E agora a gente tem o apoio da IA ali que nos apoia realmente entregando já um resumo daquela apresentação. Tipo, pegar o livro antigamente que você tinha que ler no colégio e fazer um resumo. Agora ela faz um resumo de uma apresentação que era em vídeo, aí ela transcreve e faz o resumo para a gente, né? E traz, inclusive, sugestões, né? Ferreira pode completar algumas sugestões que ela dá. Está falando muito tal coisa, está deixando de falar tal coisa, né? Ela consegue interpretar se tem algum vício de linguagem, uma coisa que está, enfim, em excesso, etc., né? E soltando, eu já finalizei a última enquete, Araújo, já coloquei. Então, ali a gente deu, muita gente ainda não conhece, muita gente já usa com frequência, mas por volta de 60% ali, 55%, usa pouco e às vezes nem usa ou testou, etc. Mas 35%, 40% já usa no dia a dia. E agora eu estou perguntando para o pessoal
qual a ferramenta de IA que você já testou ou usa no seu dia a dia, né? Aí, obviamente, ali nenhuma ainda, e dentre as que mais aparece ali, o ChatGPT, da OpenAI, que é o mais utilizado, até porque foi ali que deu... o start. Nem o start, mas é que quando ele soltou o modelo 3.5 em 2023, final, né, 24 ali, no ano passado, você vê tanto que as coisas são rápidas, né? Foi justamente nesse momento que ele foi o mais famoso que foi na frente. E a Microsoft com o Copilot, que é interessante. Aqui a gente usa, por exemplo, o Teams da Microsoft, né? E o Teams da Microsoft, ele já pode entrar na reunião online e ele fazer o resumo da reunião, né, Araújo? E já criar, e a possibilidade, acho que até de agendar alguns eventos, uma agenda. Criar agenda. A partir de tudo que ele passou ali no Teams, ele já cria agenda para ele. Exato. Então, citando aí, a IA não é só para empresa grande, ela já está no dia a dia, e o ChatGPT está aí para, inclusive, conversões gratuitas, que funcionam para várias tarefas de maneira bem tranquila, tá? E também o próprio Copilot da Microsoft. O Google ali com o Gemini, etc. E tem o Claude, que aí ele é pouco famoso, acho que, salvo engano, é francês. Tá? Não demais. Mas, enfim, tem o DeepSeek aí, que é recente, que foi a China que botou, né? Mas está disponível aí para vocês. Outro mito, né? Precisa de programador ou time de TI para usar, tá? Inclusive, na verdade, não, né? Isso aí foram feitas para usuários comuns. Então, até assustador em alguns aspectos, se a gente lida com software, hoje, você pedir, por exemplo, para ele escrever alguma linha de código, alguma coisa nesse sentido, ele é muito utilizado hoje em dia por programadores, inclusive, como apoio, né? Na hora da programação, para ir validando algumas questões, e isso gera mais produtividade para o próprio desenvolvedor também. Tá? Na realidade aqui do desenvolvimento, além de usar como apoio para validar se está certo, existe aquela fala da indentação, né? Que é para ver se o código está no padrão, se está usando os fechamentos, a abertura certa de código. Então, a gente usa aqui também para validar. O time lá de desenvolvimento já usa para fazer esse trabalho. Perfeito. E também, Ivonete, fazer um abraço, Ivonete, sempre aí conosco, obrigado pela participação, já está usando o IA na classificação vegetal. Fato. Exato. Então, a tendência é que cada dia mais ele seja incorporado no nosso dia a dia de trabalho, assim como a gente utiliza naturalmente um Waze, por exemplo, no nosso dia de trabalho, uma unidade armazenadora, na classificação eu também vejo como uns pontos aí de utilização maciça no futuro breve da IA, ok? Bom, então vamos respondendo aí, então, ChatGPT 56%, e o Gemini, ali, Gemini, junto com o Copilot da Microsoft também. Exato. A Microsoft, ela tá meio que incorporando, né, nas próprias planilhas, já vem com IA, no Word, nas apresentações de PowerPoint, ela já tem alguma estrutura ali de IA, inclusive sugerindo questões e etc. Também. Pode falar. Quer falar, Narojo? Não, eu ia falar isso da Microsoft. A Microsoft, se você abre uma apresentação hoje para fazer, ela já vai te indicando tudo. Até sugestão da linguagem que você vai usar ali pelo Copilot, ela já te entrega, né? Uhum. Tá, até tem uma pergunta ali, o João Eduardo, de que forma é feita a classificação com IA. Eu acredito que seja até por conta de imagens, tá? Onde você tem padrões, à medida que você consegue imputar isso dentro de um computador com vários padrões de imagem, e através da imagem ele consegue identificar, por exemplo, a questão de grãos avariados, ou seja, de impureza e itens relacionados. Existem projetos já em andamento, em teste, em campo, tá? E em uso. Eu acredito que é só questão de mais tempo para reduzir o valor do investimento em equipamentos, mas daqui a um dia acredito que seja algo que as empresas que já estão no mercado vão ter alguma coisa já entregando ali com IA, tá? Mas a imagem é muito utilizada. Hoje em dia, por exemplo, a nossa aplicação de automação, a gente já tem um double check, por exemplo, numa placa, o caminhão subindo numa balança. Eu estou aguardando uma placa X, ele olhou e identificou que não era aquela placa. Automaticamente ele já pode tomar uma decisão, como, por exemplo, evitar que o veículo suba na balança. Tá? Então, isso já é um comportamento onde você tem uma inteligência ali por trás da máquina, tá? Usando imagem, no caso. Tá? Perfeito. Aí tem a questão de se é validado perante o mapa, eu não consigo dizer, tá? Mas a tendência, acredito eu, que cada vez mais isso vai chegar no dia a dia, tá, pessoal? Então, a Ivonete acabou de responder que ainda não, ou seja, ainda tem que ter a figura do classificador, etc. Muito apoio, né, Ferreira? Um double check mesmo ali, uma validação rápida para gerar insights, para gerar suspeitas, muito mais nesse sentido, acredito eu.
Sim, e aí vai uma coisa que talvez assusta muita gente, né? Outra coisa ali, né? É muito complexo, vai atrapalhar mais do que ajudar. Na verdade, não tem nada de complexo. Você utiliza, citando aqui o caso do Waze, que muitos utilizam, a maioria talvez, não tem nada de difícil em utilizar. E cada vez vai ficar numa linguagem mais fácil, né? Mais amigável. E vai tirar o emprego. Eu digo que não vai tirar o emprego, mas vai tirar o emprego de quem não utiliza de forma alguma. Para aqueles que utilizam, eles vão ganhar produtividade. Aqueles trabalhos chatos, ou então atividades, por exemplo, igual o Araújo citou ali, chega uma planilha de um cliente que eu tenho que trocar uma tabela de classificação para um produto novo. Não recebia sorgo, vou receber sorgo. E às vezes você tem um índice de classificação começando, sei lá, com desconto de 13%, que ia até 30%, sei lá, e você tinha que índice a índice ali preenchendo, né, Araújo? Então, você trabalha, quanto tempo levaria, ele pode fazer isso aí em minutos, ele já resolve. E tem formatação também, ponto, vírgula, onde vai colocar os arredondamentos, faz tudo por lá. Então, aí, exemplo simples que a IA pode ajudar a vida de vocês, tá? Então, ela não vai tirar o emprego, vai tirar o emprego daqueles que não souberem usar. Então, se você ainda não usou, já fica a dica aí, entendendo como é que ela poderia encaixar. E esse evento aqui hoje é para isso, tá, pessoal? A gente vai mostrar na prática mesmo, se você trabalha numa unidade armazenadora, falar, opa, a ideia aqui é que vocês saiam, no mínimo, com algum insight para falar o seguinte, quero testar isso amanhã lá no armazém. Então, a ideia é justamente isso aqui, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente... Deixa eu até reduzir aqui o tamanho da gente. Do lado de lá, beleza. Quais são as melhores opções para quem está começando, tá? Bom, para criação de textos e conversa, pessoal, o ChatGPT, para quem já utiliza e colocou, inclusive, na aplicação aí, 64% no momento, ele é bom para quê? Para iniciante, é simples, intuitivo, tá? A versão 3.5 a 4 também, que elas já são gratuitas e potentes, tá? São bons para as dúvidas rápidas, geração de texto, resumo, tudo isso aí ele consegue fazer, tá? O Bing, da Microsoft também, ele é gratuito, integrado ao navegador Edge. Inclusive, a Microsoft utiliza uma estrutura que é da OpenAI, que ela é uma das mantenedoras lá, inclusive, tá? E é ideal para as pesquisas atualizadas. Então, hoje, se você utiliza o navegador do Edge, da Microsoft, ele já tem um Copilot ali nativo, né, Araújo? Exato. E ali você pode, por exemplo, acessou uma informação, um texto, sei lá, um artigo, alguma coisa, você pode pedir para ele, faça um resumo desse artigo aqui. E ele já vai criar um resumo para você. Então, bem simples, prático. E, por exemplo, estou com muito... Cara, o texto aqui, gostei do texto, mas eu gostaria de fazer um resumo para mim guardar isso aqui para estudar depois ou pegar as principais ideias desse texto. E ele já faz isso automaticamente para você. Então, isso chama produtividade. Tá? Então, é onde a IA vai bater, que eu acho que é justamente tornarem as pessoas mais produtivas, tá? Então, tá aí. Para imagens, tá? Você tem o Canva aí, que utiliza a imagem, então, super dinâmico, fácil, tá? E o Midjourney também, que é pago, porém excelente qualidade visual, então você vai ter sempre aquilo, né? As empresas fornecendo alguma coisa gratuita, algum upgrade, alguma melhoria, eles cobram, normal, até porque elas precisam pagar as contas, né? O que vale de você é entender o seguinte, a ferramenta paga, aliás, a gratuita, ela já me resolve tudo? Ó, te resolvendo parte daquilo que você está precisando, pelo menos dá para começar. E depois, se você precisar de algo mais robusto, você vai para a ferramenta paga, né? Acho que essa é a principal ideia, né, Rocha? É isso aí. A gente usa a maioria delas aqui gratuita. Exatamente. A gente quer uma coisinha a mais que a gente vai lá e usa a parte paga. Exato. Então não dá para dizer o seguinte, eu tenho que gastar dinheiro. Não. Então tá aí outro mito, já existem ferramentas, são gratuitas e para quem nunca utilizou, cria uma conta lá no ChatGPT, na Microsoft e começa a utilizar no Canva aí, que tem possibilidade de utilizar, tá? Para quem, ok, isso aqui já foi. Ali é para análise de dados, GPT, enfim, CapCut com IA, só mais algumas indicações aí. Minha sugestão inicial, a nossa, né, Raul, já começar pela versão gratuita, na verdade o 4 já está gratuito, experimente ferramentas conforme a sua necessidade. Começa sem gastar, só para testar ali e validar. E por onde começar? E aqui eu acho que é interessante a gente colocar que o segredo está muito no prompt. O que é o prompt, Araújo? Explica para o pessoal e fala, poxa, o cara, quem é das antigas, vai falar de prompt. Vamos ler ali, né? Dose aí. É a instrução. O prompt na linguagem de programação é só a instrução que a gente precisa dar. Então, a IA ela vai saber responder para a gente o que a gente perguntar de forma clara para ela, objetiva, inteligente.
Se a gente fazer perguntas desconectas para ela, ela vai te responder como a Alexa te responde hoje em dia. Eu não posso falar sobre esse assunto, né? Ela vai te responder nesse sentido. Então, prompt é uma instrução ou pergunta que você vai fazer para a inteligência artificial ali, como o ChatGPT ou outros ali, que vai te gerar uma resposta. Assim como na criação de imagem também. A instrução do prompt tem que ser clara, né? Definida, objetiva, para que ele não consiga fazer bagunça com aquela informação. A gente já testou que, fazendo imagens, colocava lá, faça imagem de silos e uma plantação ao lado. Ele colocava a plantação no meio do silo. 2 silos, um de cada lado. A gente sabe que não é imagem de realidade, mas foi o que eu pedi. Né? A gente fala, cria unidade armazenadora com plantações em volta. Aí ele vai saber interpretar melhor a minha instrução e executar o resultado como eu esperava, ou mais perto do que eu esperava. Quanto melhor se fizer a pergunta ou der os detalhes, que seria o prompt, que é o comando, melhor ele vai tratar. Tá? Então, quanto maior o nível de detalhamento, você tem que entender como é que eu escrevo as perguntas. Até coloquei um prompt simples, identifique quantas movimentações de entrada. Eu posso pegar uma informação, subir uma movimentação de veículos no armazém no dia e perguntar quantas movimentações. E posso detalhar um pouco mais, como por exemplo ali, identifique quantos veículos únicos passaram pelo pátio, a quantidade de viagens que cada um deles fizeram, e em seguida qual foi o peso médio líquido úmido desse veículo. Já detalhei um pouco mais. Então, aí é esse exercício que a gente vai fazer aqui daqui a pouco já com vocês, pessoal. Daqui a pouco não, agora, né? Que é justamente isso. Ou seja, aí está um exemplo simplório que você poderia perguntar e ali embaixo um prompt um pouco mais detalhado. Se vocês olharem, nós aprofundamos perguntando mais informações. Eu quero saber os veículos, qual é a quantidade de viagens que eu trouxeram no dia e qual que é o peso líquido úmido deles. Então, fiz, como se diz, já joguei mais informações para que ele me retornasse. Então, essa é a ideia mesmo, tá? Isso aí. Tá, aplicação e AI. Agora já entrando na prática que era hoje. Tipo, a gente falou um pouquinho, citou algumas aplicações, várias pessoas já conhecem. Para quem não conhece, fica a dica, utiliza o Copilot da Microsoft, ou o próprio Gemini lá do Google, tá? Ou o OpenAI lá do ChatGPT, que é mais famoso, tá? Mas a gente vai passar aqui em 3 principais pontos, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre pesagens, a gente vai trazer exemplos práticos e prompts que nós criamos para mostrar para vocês como funciona. A parte relacionada à movimentação, tá? Ou seja, vai validar padrão de lançamento, característica de grão recebidos por data e outras possibilidades, e também planejamento. Quando a gente está falando de planejamento de safra e dos armazéns, como é que isso vai funcionar aí no dia a dia, tá? Então, é super importante a gente deixar claro que a gente vai trazer exemplos práticos para que vocês consigam sair daqui hoje falando o seguinte, tive algum insight e vou testar alguma coisa amanhã lá no meu armazém. Okay? Principalmente aqui na parte de pesagem, a gente vai usar muita coisa voltada para conferência, auditorias, ali, coisas que a gente você pode aplicar amanhã mesmo no seu dia a dia, né? Ideias pequenas de validações que vocês podem fazer, que vocês vão ver na prática aqui, que é muito bacana na hora que você consegue ver a informação. E, claro, no nosso caso aqui, algumas delas a gente já tem pronta em relatórios nossos aqui, mas que eu preciso tirar 2, 3, 5, 6 filtros e eu preciso também entender para eu executar o filtro. E no caso do que a gente vai fazer aqui é jogar a informação crua para a IA e fazer a pergunta, mas será, né? E aí ela vai trazendo para a gente as informações. Perfeito. Antes da gente já partir aqui para a prática, tá citando aqui o Hugo colocou aqui, a verdade é que quem não se atualiza se perde no mercado de trabalho, e acho que a IA é justamente outra onda de atualização, então isso é importantíssimo, tá? Juliana colocou que a IA otimizou demais o tempo e a rotina, depois que eu experimentei não consigo ficar sem. É exatamente isso. Eu também já utilizo já há algum tempo e não consigo mais ficar sem. Mas, de fato, assim, quando não está funcionando, parece que está faltando alguma coisa. Tá? Então, é isso. Análise de dados é super importante. Tá? Importante. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui nos exemplos práticos, tá, pessoal? A gente vai pegar os relatórios do nosso sistema de gestão para unidades armazenadoras, que é o CIarmazém, tá? A gente transformou esses relatórios em Excel, a gente exportou, fez alguns ajustes de coluna, algumas coisinhas, tá? A gente, nesses exemplos aqui, a gente vai usar o ChatGPT, mas é a versão paga, a versão Plus, tá? Por quê? Porque ali eu vou mostrar aqui rapidamente como é que ele funciona.
mas ele vai dar uma ideia do potencial que é possível. Na versão gratuita, você vai conseguir fazer algumas coisas, mas para o nível que a gente usou, a gente está usando a versão Plus, tá? E nós criamos alguns chats proprietários aqui também para poder demonstrar, tá? Então, agora, mão na massa, a gente vai fazer essa interação aqui com vocês, tá bom? Então, já vou compartilhar aqui minha tela, tá? E na hora que vocês estiverem vendo aí, avisem, por favor. Hoje acho que já está compartilhado. Para mim já apareceu. Perfeito. Pessoal, então aqui só rapidamente, essa aqui é a versão paga, tá? Eu até tá com... É um chat, quando você tem a versão Plus ali do chat GPT, tá? Esse exemplo todo aqui hoje a gente vai usar o líder de mercado, na verdade, que é o próprio da OpenAI. A versão paga dele, você consegue criar seus próprios GPTs, tá? Então, você cria níveis de serviço customizado dentro da própria aplicação. O que eu fiz aqui? Eu criei um GPT, tá? Chamado aqui Análise de Relatórios, tá aqui no meu nome, ou seja, é um chat de análise de relatórios do sistema Se Armazéns. Então, esse aqui eu criei. E como é que eu fiz aqui? Então, só demonstrando aqui. Esse cara aqui, por exemplo, se eu editar o GPT, eu peguei dados aqui, tá? E inseri algumas informações aqui. Então, isso aqui são relatórios dos sistemas que foram extraídos do Se Armazém. E a gente, por exemplo, aqui eu tenho pesagem de entrada, tenho pesagem de saída, movimento total de entrada e movimentação via movimentação. Então, são 4 relatórios, né, Araújo? Isso. Que eu trabalhei aqui, e esse é um chat proprietário, ou seja, ele não está publicado lá no chat GPT, nem nada, tem essa questão também sobre a informação e os dados que você disponibiliza. Quando você cria o seu próprio chat GPT, eu não estou jogando lá essa informação para todo mundo utilizar. Não, isso aqui é proprietário, inclusive está vinculado apenas nesse ambiente. Ali eu posso delimitar se eu quero que ele busque na internet ou se não busque, então tem algumas configurações que não é o intuito aqui hoje, tipo ensinar como configurar o GPT. Já tem um GPT aqui pronto, né? Que a gente pegou e as informações que a gente subiu, e esses dados foram extraídos do sistema de gestão para armazéns gerais, que é o nosso sistema chamado Se Armazéns, tá? Isso. Nesse caso aqui, a gente está usando só Excel, mas poderia ser PDF, poderia ter imagens aqui dentro. Ele não mostrou como configurou, mas ali tem um monte de informação que você pode colocar para ele ali naquela parte que vai te deixar esse GPT proprietário, deixar com as suas características ali, né? Direcionado para o que você quer criar ali dentro, ou a informação que você quer receber dele. Perfeito. E a gente vai iniciar aqui com uma pergunta simples, tá? Esse eu estou pedindo, verifique no arquivo pesagem de entrada, que foi feito o upload dele para dentro desse chat proprietário, a quantidade de placas que passaram pelo pátio, tá? E aqui eu solicito para ele. Então, estou fazendo a pergunta, ele está analisando o dado, tá? Então, ele trouxe aí no total de 21 placas, tá? Então, vocês podem... Sim. Mostra, você consegue abrir o Excel aí para eles? Um arquivo Excel? Só para ver aqui daqueles 4 arquivos lá, e só para ver como que estava o padrão. Acho que é importante, porque a gente já fez a primeira pergunta, falou como estava configurado, mas é um relatório que a aplicação traz, viu, gente? Isso. É um relatório real mesmo da nossa aplicação de pesagem. Tá. E, obviamente, aqui eu poderia validar isso aqui, eu posso fazer um filtro aqui até para identificar quantas placas são. Não vou contar aqui para vocês, mas são exatamente as mesmas, são as 21 placas que passaram pelo pátio. Então, aqui no total foram 21 placas que passaram pelo pátio, tá? Essa informação, por exemplo, ela está lá disponível no sistema, eu simplesmente fiz uma pergunta, né? E agora a gente pode avançar um pouco mais, né, Araújo? Ou seja, fazer perguntas um pouco mais aprimoradas, tá? Então, deixa eu só... Nesse caso aí, né, essa pergunta que ele fez é 21 placas, não significa que foi a quantidade de viagens. 21 placas, elas voltaram no outro dia, então é o montante do total de viagens. Pergunta simples para saber quantas, vamos dizer lá, cada caminhão veio com um motorista, para saber quantos motoristas passaram para a minha unidade esse ano. É a mesma coisa das placas, né? Mas, sei lá, foram 400 viagens, assim. Sim, exato. Então, eu fiz essa pergunta para identificar as placas. Agora eu estou fazendo uma outra pergunta, né? Que agora eu gostaria que ele agrupasse para cada placa a quantidade de viagens que ela realizou. E apresente uma tabela no chat e crie um arquivo Excel. Então, eu usei um arquivo Excel, pedi para ele criar um outro com base nessa pergunta que eu fiz, tá? Então, a gente tem algumas placas, né? Por exemplo, essa primeira aí, que é a SCS 5D06. Ela fez 18 viagens.
Então, eu pego a movimentação de um determinado período, perguntei quantas placas passaram aqui pelo armazém? 21. Agora, não, eu quero para cada placa quantas viagens ela fez na safra. Então, o caminhão que mais passou pelo pátio do armazém foi essa aí, que fez 18 viagens, né, Araújo? Agora, acho que dá para você mostrar isso dentro do sistema lá, mostrando aí para o pessoal. Eu estou abrindo aqui, vou compartilhar aqui, vou pegar o seu direto e vou no meu aqui, para ver se vai mostrar. Deixa eu mudar de tela inteira. Quando vocês conseguirem ver o meu, vocês já falem aí. Né? Beleza, aqui caiu, já estou vendo o relatório do CIA agora. Isso aqui é a aplicação, CIA Armazéns, aqui é a nossa parte de relatório. Aqui eu tenho vários filtros que eu posso fazer, inclusive a gente tirou aquele Excel daqui, dessa página, e aqui eu peguei exatamente a primeira placa. Você lembra? Anotei aqui. S18 viagens, né? Eu tinha tirado ela aqui. Então, ela traz o mesmo formato, só que nesse aqui está em PDF. E aqui no final, ele me traz a quantidade de viagens que esse caminhão tem. E aí, no caso, aqui no Ciacom, a gente tenta ir falando que é um rodotrem, né, de 9 eixos. E todas as pesagens foram finalizadas, né? Foram viagens concluídas ali, que a gente diz com sucesso. E aí a gente tem um exemplo aí que a aplicação consegue trazer o mesmo dado que a IA. Você viu que é diferente, né, Feira? Aqui a gente vai ter que trazer uma por uma. Então, eu quero saber agora qual que era a outra placa. Fala outra aí, OND... OND 2424. 2424. Isso. Aí eu teria que pegar uma por uma. Entende que o que a gente está tentando trazer aqui para vocês... Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Como que se você quiser saber, qual que é aquele caminhão que passou aqui? Aquele caminhão está vindo muito aqui. Aí você vai lá e faz um por um e vai anotando e vai montando no Excel. Claro que você poderia gerar uma tabela dinâmica no Excel, exportando também para o CIA. Poderia, você ia ter o mesmo agrupador, mas você teria que gerar um Excel, exportar. A gente está falando que ali ele já agrupou e já entregou a informação clara para você. Pode voltar no seu aí, Ferreira. Beleza, tá. Então, aqui... Eu vou pegar uma aqui agora, por exemplo, para fazer um questionamento. Já vou voltar a compartilhar aqui um minuto. Ferreira, tem uma pergunta no chat lá. Fadiga a IA perguntando sobre alguma placa não descrita. Sei lá. Fala a placa passa a placa do seu carro aí, por exemplo, no chat, para a gente perguntar ela se a placa do seu carro fez alguma viagem na unidade armazenadora. Enfim, mas aqui o que eu vou até perguntar alguma coisa que já começa a aprofundar um pouco mais. Ele identificou o total de viagem para cada placa, agora eu quero que identifique se a mesma placa fez mais de uma viagem no mesmo dia, se sim, elenque quais foram as placas e quais foram as datas, tá? Explica um pouco em que situação isso poderia ocorrer, já só para... Quando a gente faz uma pergunta desse tipo aí, né, perguntando se a placa fez alguma viagem no mesmo dia, são situações em determinados armazéns que podem caracterizar como suspeita, né? Pensar que seu armazém está a 200 quilômetros da lavoura, e é quase impossível que ele faça 2 viagens no mesmo dia, ou impossível que faça 2 viagens no mesmo dia. E se for possível fazer 2 viagens no mesmo dia, vai ser uma viagem muito cedo e a outra à noite ou no fim da tarde. Então, a pergunta traz esse ponto para a gente. A placa GP, vou até anotar ela aqui, GPB 1E00 aí fez duas viagens, né? GPB, é isso mesmo, né? GPB 1E00. Fez 2 viagens no dia. É suspeito? Eu preciso conferir isso? Então, você vai fazer essa pergunta para te gerar uma informação que vai te levar ao relatório para você fazer uma conferência. E aí, qual foi o dia, Ferreira? Dia 5/4. 5/4. Eu já vou colocando aqui nos filtros. 5/4.
Vou colocando aqui nos filtros Vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Já vou me apresentar já com o filtro compartilhado. Eu executei aqui, ó, coloquei o filtro, coloquei a placa, coloquei aqui o dia que o Ferreira mencionou ali, que a IA me sugeriu, e aí eu vou conferir no relatório. A sua tela ainda não está aparecendo para mim, ela está como carregando aí, não sei se para o pessoal. Posso parar e tentar de novo o compartilhamento. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Uhum. Eu fiz o filtro. Voltando aqui, então, não sei se todos estavam vendo. Mas aqui eu pedi para verificar quais foram as placas que fizeram mais de uma viagem no mesmo dia, né? Isso, mais de uma viagem no mesmo dia. E aí ela te deu 2 viagens dessa placa e te deu o dia. E aí, para conferir no relatório, a gente vem, entra, e aí eu vejo, ó, essa foi uma placa que ela veio às 13 horas, o primeiro ponto na unidade. Até tem um negócio aqui de rabiscar que eu não... Aqui, né? Sim. Então. Eu vou tirar aí. Depois eu mexo nele. Tá lá na outra tela, fica ruim para eu ver. Tá bom. 5/4 chegou às 13h05 e o outro entrou na unidade armazenadora às 19h49. É um caminhão suspeito? Nesse caso aqui, a gente conhecendo a unidade, a gente sabe que não. Nesse caso aqui, é a unidade que a gente fala que é teste, fake, nossa, aqui, então, não. Na nossa unidade está ok. Então, ele me gerou a dúvida, eu venho no relatório, verifico se é suspeito. Nesse caso aqui, não é suspeito. Se for suspeito, era se ele tivesse vindo às 1h, por exemplo, e às 14 horas ele tivesse voltado. Aí sim a gente poderia criar uma suspeita em cima disso. Então, além dele ajudar com a verificação, ele também nos apoia a ter esse ritmo, entender esse ritmo da unidade. Então, um caminhão pode sim vir na minha unidade 2 vezes e é mais ou menos esse tempo que ele leva entre uma descarga e outra. Tá? Sim. Perfeito. Eu estou compartilhando aí, não sei se foi ainda. Ferreira, tem uma pergunta lá do Leopoldo, não sei se você chegou a ler. Para ser considerado IA e não um processo automatizado, é necessário uma grande quantidade de dados e um algoritmo. Né? Uhum. Como vocês diferenciam um processo automatizado de IA e quais os dados vocês usam para controle da qualidade do grão armazenado? Se o único dado é a tempo real, são as termometrias. Entendi muito bem a pergunta. E como a IA ajudaria o armazenista a tomar uma decisão sobre o produto que tem armazenado sem dados de amostragem em profundidade? Sem dados, acho que é difícil fazer qualquer tipo de informação. Então, se não tem um dado ali que seja aprofundado, a quantidade de leituras que seja da própria termometria ali, acho que dificilmente você vai. A ideia aqui, inclusive, que a gente está estimulando é muito mais... a gente está partindo de uma informação que a gente tem no sistema, eu extraí essas informações Excel e coloquei dentro do chat GPT, né? Então, temos os dados. Então, a partir do momento que eu tenho os dados, eu consigo fazer perguntas prontas e inferências em cima desses dados. Se não tem o dado, aí complica. Então, se eu tenho pouco dado, se os dados não são confiáveis, aí, obviamente, aí vai ser complicado, né? No caso de um sistema de termometria, poderia, não é o IA ali, vamos dizer, mas você pode pegar o dado da termometria e jogar lá dentro de um chat proprietário, se você conseguir extrair as informações da termometria da sua unidade, comparar com todas as entradas ali e tentar fazer uma correlação. E aí passa a não ser um processo, né? Não é um processo só de verificação de dados. Você bater um relatório da termometria com um relatório de entrada, por exemplo, e aí você conseguiria ter uma informação de inteligência mesmo, dela pesquisada e gerada a partir de informações que você imputou. E, claro, você falar para pesquisar na internet, pode, aí ela vai te dar o padrão que a internet te entrega, pode fazer uma comparação, o meu padrão em relação à internet está ok, em relação à entrada da minha unidade está assim, em relação ao que a minha termometria está entrando, então você vai perguntando para eles qual era as informações que você precisaria
levantar, né? Mas ele consegue fazer comparação, inclusive, meio externo e as informações da sua unidade. Ele vai conseguir. Basta como você configura o chat proprietário ali, né, Ferreira? Sim, exatamente. Não, Araújo, eu estou com algum problema aqui no compartilhamento de tela, não estou conseguindo. Compartilha aí a sua para ver se... Apareceu um quadro branco aqui na sua. Não, é porque até coloquei aqui a transparência, mas aqui pode ser o problema aqui no meu navegador. Não sei se... O que está aparecendo? Só aparecendo a nossa imagem, né? Está aparecendo a nossa imagem agora. Tá, aqui como se estivesse carregando a tela de compartilhamento para mim, mas não está compartilhando. Eita. Enfim. E os prompts estão aí, hein? Mas vamos lá. O que a gente tem lá no próximo? Qual que seria o próximo prompt aí para eu poder ir mostrando aqui no relatório para o pessoal? Acredito. Vamos ver lá. Tem alguma enquete, Ferreira, rodando? Tem mais algum outro que a gente pode... Eu vou soltar aqui uma enquete. Eu acho que é... Tem uma pergunta lá se a gente já tem um bot com IA dentro do CIA. Ainda não. Ainda não temos. Hoje as informações são extraídas e a gente analisa fora, mas ainda não tem um bot que a gente consiga fazer perguntas para ele e ele vá no banco do CIA e consiga entregar alguma informação direta. Né? Nesse momento não temos. Uhum. Tá, a tela não está vendo aí, né, Araújo? Ou tá? Não, eu estou vendo só a gente ainda. Tá, eu estou com algum problema no meu navegador aqui, tá? Eu soltei uma enquete aí agora, pessoal. Podem ir acessando aí, eu vou ver se eu entro com outro link aqui, Araújo, para ver se... Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui a minha tela. Isso, por favor. A sua aparecendo. Apareceu normal? Sim, normal. Eu vou tentar compartilhar aqui direto, para ver se eu te derrubo. Vamos pegar uma informação aqui que o chat, que o nosso chat não, que o relatório do CIA já dá. Parece que eu estou realmente com um problema aqui no meu navegador. Tá? Eita. Sai e entra de novo, tem alguma forma de fazer isso? Ficou ruim. Cancelando. Tá. Deixa eu testar aqui. Eu coloquei um filtro nesse relatório, pessoal, que ele é um movimento de 1 do 1 até 10 do 10 para um depositante. Cristiane, que é a nossa CEO aqui. E eu pedi para ele trazer o movimento dela. Claro que é um movimento que não é real, né? E aí, ele vai me carregar as páginas aqui do CIA, e aqui no CIA a gente já tem algumas informações importantes. De médias. Essas médias aqui, a gente pode analisar elas direto aqui no relatório. Vamos pensar não. Esse T1 é o tempo entre a marcação do caminhão na chegada na unidade e o primeiro peso. Então, eu tenho um tempo aqui de 46 minutos e 47 segundos. O meu T2 é entre o primeiro peso e o segundo peso. Né? E o T3 é entre o peso e a finalização. Entre o segundo peso e a finalização. O que a gente pode analisar nesses casos lá no GPT usando a mesma informação que o Ferreira fez com aquelas das placas repetidas no dia. Né? Nesse caso aqui, se eu posso verificar qual que é a variação média, variação média não, quais são a variação máxima, por exemplo, acima de 30 minutos, entre o T1, que é entre o primeiro peso, entre o T1, entrada e primeiro peso. Então, todos os caminhões que gastaram mais de 1 hora para entrar na minha unidade armazenadora, eu posso fazer uma listagem direta. Nesse caso aqui, eu não tenho nem como fazer isso no CIA. Eu não consigo, ele me traz a média, mas eu não consigo falar quantos caminhões gastaram mais de 1 hora para entrar na minha unidade armazenadora. Isso pode acontecer muito na unidade de vocês, que caminhoneiros ou os proprietários reclamar que está demorando a receber o grão deles. Então, aqui eu vou ter o tempo médio, eu posso buscar pelas mesmas placas que eu tinha ali, no caso aquela OND 24 aqui, ter um tempo só da placa, no caso de uma reclamação, mas eu posso ter a informação
consolidada de todo mundo que gastou mais de um tempo. Nesse caso aqui, essa placa OND, a média já baixou. O tempo entre ele marcar a placa e chamar ele para descarregar foi de 36 minutos. Então, esse é um caminhão que ele chegou na unidade, entre o prazo ali de marcar a placa e chamar para ele fazer o primeiro peso foi só 36 minutos. Tá bom dentro da unidade. O tempo entre o P1 e o P2, o primeiro e o segundo peso, tá 33 minutos, provavelmente deve ser um caminhão caçamba, né? E depois tá a média entre pesagem a P2 e a finalização tá menos de 1 minuto ali, né? Ele tá gastando, a unidade é pequena e o tempo médio desse caminhão na unidade é tempo de 1,10. Então, nessa situação, eu tenho uma situação boa, mas eu posso ter placas aqui que ele me leva bastante tempo. E aí eu posso pedir para que a IA me entregue essas informações claras para eu identificar gargalos dentro da minha unidade corporativa, Ferreira. A gente já faz esse trabalho aqui, inclusive para sugerir mudanças de rota dentro da unidade, jeito de controlar, né, jeito de controlar a marcação da placa de uma forma diferente. Então, a gente já aplicou isso em clientes nossos, onde a gente já fez auditoria, onde a gente já foi na unidade para apoiá-lo em alguma tomada de decisão ali, e a gente analisando, a gente tinha suspeitas de placa, que estava demorando mais, outras menos, qual que era a média, onde era o gargalo, e a gente pegou todo o dado daquele cliente, jogou na inteligência artificial, e a gente conseguiu encontrar um ponto de gargalo ali, né, que no caso do nosso cliente era na expedição, né. O André perguntou aqui no chat qual era o relatório no CIA. Eita. Não, eu que estava testando o compartilhamento. Voltou. Exato. Tá, ele perguntou qual que era, André, você falou que identificou, né? Mas para todo mundo aí, é o RER06, o relatório de pesagens, esse aqui, né? Ele, inclusive, está com uma versão nova aqui, que ele agora traz um totalizador por veículo lá embaixo e também traz as justificativas de cancelamento. Ele já tinha uma justificativa de cancelamento de ticket que eu colocava fora, agora ela é obrigatória na aplicação e ela já traz nesse relatório também. Então, aqui ele já trouxe algumas informações a mais, tá? Para quem está usando. Aproveitando aí o compartilhamento, eu joguei um outro prompt aí, Araújo, pedi para ele detalhar os horários de cada viagem, para cada uma delas, digo o tempo total, em seguida gerou uma tabela em Excel para mim. Então, lembrando, eu estou usando arquivo Excel para gerar novos arquivos Excel conforme as minhas perguntas, ou seja, conforme os meus prompts. Ele trouxe aqui que a placa, por exemplo, a ISD aqui, 8F, ele ficou 1 hora, 28 minutos e 30 segundos, tá? Então, com base nessa informação, eu estou colocando. Agora eu vou trazer aqui mais um dado. Deixa eu só pegar aqui mais um prompt. Continua vendo aí a tela, né, Robert? Continuo vendo, aham. Eu acredito, Ferreira, que só me ajuda a responder um questionamento, né? No GPT gratuito, a gente consegue criar os próprios, não, né? Não, os próprios não. Acredito que não, assim, porque como eu estou usando a versão paga já, eu até não tenho tempo que eu não uso lá a versão free, mas eu acredito que os proprietários, acredito que não, tá? Mas se você, depois que puder, enquanto está carregando aí, não sei se dá, mostrar ali como é criado um próprio, que eu não sei se teria como, né? Mas teve uma pergunta aqui em relação a como seria criar esse GPT lá. Mas só ali, tem um lugarzinho chamado Criar GPTs próprios. Então, não sei se no gratuito teria essa opção, para importar um relatório do CIA e ajudar na identificação. Né? Tá, perfeito. Bom, mas aí eu já dando sequência, né? Eu tinha perguntado ali o tempo de cada viagem, agora eu gostaria de analisar a quantidade de pesagem por placa e o peso médio líquido úmido, tá? Então, transformei uma tabela. Então, por exemplo, a GPB1E00, ela fez 17 viagens, o peso úmido dele, médio, foi de 32,052 quilos, tá? Então, médio úmido, sem aplicar os descontos, foi de 32,052. E aqui dá para a gente ir explorando alguns prompts, tá? Então, dando sequência no mesmo processo, tá? Isso, vamos seguindo só com o seu aí para eu tentar compartilhamento, para a gente evitar, às vezes, um probleminha no compartilhamento, né? Tá bom, tranquilo. Agora eu coloquei uma outra informação aí, que agora ele está pensando. Então, vamos aqui entender o que eu pedi para ele. Agora analisa o seguinte, então eu fiz o seguinte, eu peguei as placas, a quantidade de viagem que elas fizeram e qual foi o peso médio.
Agora eu fiz o seguinte, para cada placa dessa, encontre um desvio padrão que seja acima de 1.000 quilos, ou seja, se o peso médio líquido do caminhão é de 32,052, tá? Encontre um desvio padrão, ou seja, daquela placa você teve 1.000 quilos a mais ou 1.000 quilos a menos, tá? Do que aquela média. E crie uma tabela e para cada placa leve em consideração somente aquelas que fizerem mais de uma viagem, 3 viagens na verdade. Lembre-se de colocar uma coluna com o peso médio da placa e o número do ticket do peso, tá? Então, exemplo, a mesma GPB 1E, tá? Ela teve no ticket 1.092, ela teve o peso do ticket de 32, e o peso médio é 33.240, e o peso médio é 32.052. Então, está com a diferença de 1.188 quilos. Por que essas perguntas, Araújo? Tenta explicar aí no dia a dia do armazém. No úmido e na tara, né, a gente tenta ter muito pouca variação. A gente sabe o tamanho do caminhão, né, o operador sabe o tamanho do caminhão, e qualquer variação muito grande, nesse caso, 1.000 quilos para um peso de 33 é ok, assim, vamos pensar que ela é ok. Mas uma variação acima de 1.500, Ferreira, 2.000, rodando ele na unidade, ela é muito já suspeita, né? Sim. Principalmente porque está trazendo menos, está trazendo mais. E se o caminhão ainda for do proprietário da unidade armazenadora, ele pode usar como informação para poder falar, cara, pode encher mais o meu caminhão, porque ele tem capacidade para carregar 34, por exemplo, e vocês estão mandando ele com média de 33, mas teve até com 32. Então, querendo ou não, no final de uma safra, se esse caminhão for na lavoura e for lá 20 vezes na lavoura, ele perdeu 20.000 quilos. É uma viagem a mais que ele vai dar por conta que ele não carregou. Isso, como eu falei, no caso do proprietário da armazenadora também tem o caminhão. E para o dono da unidade pode gerar algum tipo também de auditoria, né? Suspeita ali, cara, esse cara pesou hoje com 34, amanhã pesou com 30, por quê? Né? Aí o cara pode descer, o gestor ali pode descer em relação ao horário, por que nesse horário está pesando com essa quantidade, nesse horário está pesando com essa quantidade, pode gerar algum tipo de suspeita de fraude, né? Então, você pode, como eu falei, você pode usar para produtividade, você pode usar para auditoria, você pode usar para fraude, você pode usar para várias coisas, né? Essa informação que você vai pedir para IA. Ferreira, tem gente falando, acredita ali que às vezes ainda não está vendo a tela. Está todo mundo conseguindo ver a tela? Algumas pessoas falaram que estava aparecendo em branco. Enfim, para nós aqui está aparecendo. Às vezes o pessoal aí está... para mim também, para mim está normal aqui. Tá, perfeito. Bom, então aí apresentou essas diferenças, tá? Vamos verificar se a gente consegue, enquanto o pessoal responde aí. Não estou vendo daí, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Está em branco. Está em branco. Eu estava vendo normal, carregando, agora parou, gente. Veja. Carregando. Tinha mais gente que não estava conseguindo ver. Agora eu vou recompartilhei, pelo menos aqui para mim. Agora o pessoal... Eu já estou vendo. Tem que colocar só um joinha aí. O pessoal está falando em branco ali, mas... Às vezes é porque ainda não foi. Eita. Às vezes tem um time aí. Pedindo desculpa aí, pessoal. Ok, agora. Isso aí. Vamos tentar firmar no seu aí. Tá, então, beleza. A gente colocou como identificando desvio. Nesse caso aqui era o desvio de 1.000 quilos entre o peso médio e da placa, né? Perfeito. Agora a gente vai partir para uma questão relacionada a tempo, e eu vou jogar aqui o tempo médio, vou pedir para ele o tempo médio das pesagens de entrada, tá? E aí, esse aqui eu já vou respondendo. Tempo médio de pesagem de entrada. Toda vez que eu vou na unidade armazenadora, quando eu vou chegando, é o povo do sistema, Ó, tem que falar para o pessoal aí para passar a gente para dentro logo. tem que passar a gente para dentro logo. Tá passando gente na frente. E aí você não tem, às vezes, um painel ali de visualização de fila que o próprio balanceiro, o próprio motorista consiga ver a posição dele. Na impressão da cabeça do
motorista é que alguém está passando na frente, né? Aí essa informação pode ser uma informação usada para você falar para ele, cara, o nosso tempo médio de recebimento aqui, para você passar para dentro, é em torno de 40 minutos a 1 hora. Né? E onde você pega essa informação? Claro que lá no Se Armazém, naquele relatório que eu mostrei para vocês também vão ter essa informação. Né? Aqui, ele também te traz ela, mas aqui ele faz outras análises. A partir dela, quais são as variações? Quem ficou mais, quem ficou menos? Se aquele caminhoneiro está ficando mais, quem são os que ficaram mais e qual é o horário que fica mais, que é muito importante, né, Ferreira? A questão do horário. Sim, exatamente. Às vezes de manhã todo mundo chega para descarregar, e claro que vai demorar mais tempo, até a volta do meio-dia ali. Então você consegue entender isso e até programar com os seus clientes esse planejamento para essa entrega. Então, de uma forma resumida, essa informação que você teria que tirar 2, 3 vezes ali dentro da nossa aplicação no relatório, se você tem ela dentro da IA, ela já vai te respondendo. E vocês viram que o Ferreira fez uma pergunta simplesinha ali, né? Foi rapidinho. Isso. E aqui só colocando, eu pedi o tempo médio ali delas, né? E depois eu fiz a seguinte, aprofundei um pouco mais. O tempo médio foi 42 minutos, depois eu falei, agora me aponta quais são os tickets, tá? Que tem 30 minutos acima ou abaixo dessa média. E ele vai trazendo aqui, exemplo, esse ticket aqui que foi da placa SD85, que é o ticket 1004, que foi a pesagem, ele demorou, na verdade, 1 hora e 52 minutos, ou seja, ele está com diferença de 70 minutos em relação à média. Tá? Então, novamente, aquilo para você entender comportamentos dos veículos que estão passando pelo pátio, né, Raul? E com muito ganho de produtividade, né? Porque tudo isso que a IA está fazendo, a gente faz o nosso processo de auditoria aqui, a gente ajuda nossos clientes a olhar para dentro da nossa aplicação e tentar entender o pátio com essa visão de gestão mesmo de pátio, mas olha a velocidade, né? Você chega numa conclusão muito rápida aqui com a IA, ela consegue analisar uma massa de dados gigante em muito pouco tempo, né? Ela ganha, então, nesse caso aqui está ajudando muito com a produtividade da unidade. Tem gente falando ali que quer usar para ganhar produtividade mesmo no dia a dia, já falou lá em cima, né? Exato. Aí eu estou até fazendo uma pergunta, Roger, dá para você ver aí, né, que eu perguntei o tempo T1, P1, entre o P1 e o P2. Explica aí, pessoal, o que é isso aí. Na hora que estava sem compartilhar aí do seu lado, eu mostrei a pesagem de um cliente só, e tinha um T1 e T2, estava exatamente esse número. Tinha o tempo entre o T1, que era entre a entrada e o primeiro peso, estava 46 minutos e alguma coisinha, e o T2, que é entre a primeira pesagem e a segunda pesagem, estava 26 minutos e 54 de média. Exatamente esse número. E esse P1 e P2 é o tempo que o caminhão leva para realizar a descarga na unidade. Então, perfeito. Você pode identificar gargalos do tipo, me manda mais caminhão caçamba que é mais rápido, necessidade de colocar um tombador para dar mais velocidade no seu tombo ali, né? Eu acredito que nessa base de dados aqui está muito bom esse tempo entre a primeira e a segunda pesagem. Sim, 26 minutos é bem rápido. Perfeito. Aí agora eu pedi para ele dizer o seguinte, né? Quais são os tickets que apresentaram um desvio elevado em relação à média. Ele me trouxe aqui essas placas, olha a diferença. Enquanto que a média está de 26 minutos e 54, esses caminhões aqui tiveram elevada diferença entre T1 e T2, né? Então pode ser novamente, conforme você disse, algum indício de alguma anomalia. O caminhão pode ter quebrado, pode ter entrado no horário de almoço, enfim, teve uma parada ali técnica, alguma coisa, mas de fato essas placas poderiam ser investigadas, né? E se tem no CIA, por exemplo, as imagens, você pode até verificar se teve alguma coisa, ou o próprio circuito de TV do armazém, né? Pode verificar no circuito de TV. Normalmente, quando a gente vai olhar, sempre quem está fora dentro do desvio é normalmente no horário de almoço ou no horário de lanche da tarde. E aí serve muito para o gestor da unidade também fazer esse tipo de trabalho com o time. Para que eu vou passar caminhão para dentro nesse horário, né, se eu não vou descarregar? Então, eu quero que o caminhoneiro fique dentro da minha unidade armazenadora 1 hora e 35, ou eu prefiro que ele fique do lado de fora? Né? Então, olha só, nem estou olhando para o lado suspeito, eu estou olhando para uma decisão que eu quero tirar o motorista de dentro da unidade armazenadora. Pode ter risco de acidente, pode ter risco dele a fazer amizade com alguém lá dentro da sua unidade, da sua unidade. Então, cara, esse cara está ficando muito tempo dentro da minha unidade, eu estou com uma média de 26, esse cara está ficando 1 hora e 30, eu não vou passar para dentro. Nesses horários ali, entendi que o padrão é esse horário, não vou passar esse caminhão para dentro
do meu pátio. Vai ficar lá de fora e assim que o time voltar a operar após o almoço ou após o lanche, eu passo para dentro. Né? Tirei um problema de dentro do armazém. Exato. Pessoal, e aqui fazendo ao vivo, enquanto o Araújo ia dando explicação, eu inseri mais um prompt, ou seja, questionando ali, fazendo perguntas. Pedi para ele analisar as pesagens de saída e falei para ele, preciso que calcule o tempo médio de todos os tickets, depois totalize a quantidade de vezes que estão dentro e abaixo da média o total que está acima, tá? Então aqui ele colocou, ó, o tempo médio foi de 8 horas, 46 minutos e 49 segundos, total de veículos com tempo igual abaixo da média, 115, e o total de veículos com tempo acima da média, 11, tá? Então, temos 11 veículos que estão, como se diz, acima da média. Então, aqui eu poderia novamente fazer perguntas para identificar quais são esses veículos aí. Esse aí é expedição, Ferreira? Isso, expedição, saída. Nesse caso aí vocês notam que o tempo entre a recepção e a expedição está muito diferente, né? A gente tem um tempo médio lá de recepção de 1h30 nessa base de dados analisada. Na expedição a gente tem tempo ali de um pouco mais de 8 horas. Nesse caso é entender como que está sendo meu carregamento. Eu peso mais de uma vez ali, estou errando muito peso, estou fazendo muito ajuste de peso, né? Eu posso ter vários... minha classificação é de terceiro na saída, está demorando a classificação para liberar o caminhão. Identificar gargalo de novo. Identificar gargalo para aumentar a produtividade da sua unidade armazenadora. Exato. E aqui agora eu faço uma pergunta, dando sequência no prompt, aprofundando mais. Eu quero que ele distribua por faixa de tempo, entre 0 e 2 horas, quantos veículos se encaixaram, de 2 a 4. Então, por exemplo, eu tenho 28 veículos que estão nessa faixa de tempo, ou seja, para expedir de 0 a 2 horas, 10 veículos, e de 2 a 4 horas, 18 veículos, né? Então, existe ali uma concentração em relação a isso, e ele já gerou para mim também uma tabela em Excel aqui. Ele gerou. Tá. Aí eu vou fazer uma pergunta, agora um pouco mais, que eu acho essa interessante, vamos ver se ele vai conseguir. Eu estou dizendo para ele que eu vou instalar uma balança de fluxo na minha expedição, que eu quero justamente causar um impacto positivo nessa expedição, ou seja, reduzir o tempo. E aqui eu coloquei um dado que o fabricante, por exemplo, está me prometendo uma redução de 25% do tempo. E pedi para ele fazer uma simulação. Consegue aplicar essa redução no tempo médio e redistribuir por faixa de tempo e qual o impacto na operação. E foi justamente o que ele fez aqui, ó. O novo tempo médio sairia de 8 para 6 horas e 35 segundos, com economia total de tempo da operação de 19 horas e 84 minutos ali, tá? E ele gerou um arquivo em Excel. Então, aqui eu já misturei um pouco ali de planejamento com uma ideia que eu posso pegar a informação do seguinte, né? Estou fazendo uma expedição aqui, meu tempo médio de expedição na planta é de tantas horas. Às vezes eu estou com um gargalo grande ali, principalmente no fluxo de expedição, porque às vezes o caminhão está indo, voltando na balança, né, Araújo? Para regular peso. E agora eu falei o seguinte, eu tenho que convencer o meu diretor, o meu proprietário do armazém, a investir numa balança de fluxo, tá? Que eu vou colocar lá na tulha, na caixa de expedição, enfim, para evitar justamente esse looping aqui do caminhão para ajuste de peso, tá? E como é que eu faço isso para poder convencê-lo? Se eu tiver a informação do sistema, ou seja, eu tenho dados, eu vou jogar isso para dentro do chat GPT e fazer essas simulações com ele. E foi o que eu acabei de fazer. Ou seja, um exemplo bem prático aí de até forma de convencimento. Isso, você falou da parte boa, Ferreira, que é só o loop ali, né? Onde o cara volta na mesma balança de expedição. Tem o outro fator, que é o fator de risco. Tem gente que não volta na caixa de expedição, que leva um baldezinho lá e faz o ajuste ali em cima da balança mesmo, colocando na mão. E aí lá o operador sai lá do seu posto de trabalho, vem com aquele grão, sobe em cima do caminhão com risco de cair, né, com risco de acidente, que a gente já viu acontecer muito. Sim. Né? Além de parar de trabalhar lá onde ele estava trabalhando e vem cá fazer esse ajuste manual. Então, nesse caso aqui, a gente usou um exemplo para convencimento, né? Ganho de produtividade na unidade também e diminuição de risco ali. Exato. Agora eu pedi uma outra informação, já mudando, enquanto o Araújo ia falando aí com vocês, eu pedi para ele analisar um daqueles arquivos, que é movimentação, identificar quais são os romaneios que tem a portaria igual a 0. Tá? Ele me trouxe aí esses romaneios. Esse aqui seria muito utilizado numa auditoria, né, Araújo? Isso. Ou seja, tem a portaria e tem o romaneio. Eu quero identificar aqueles que estão com 0. No CIA Armazém, todo romaneio que vai gerar estoque,
vamos dizer assim, todo romaneio que vai gerar estoque, que a gente chama de movimentação física, que passou em cima da balança, ele precisa de peso da balança. Então, ele precisa de um número de portaria. Então, eu vou ter a portaria 10 e o romaneio, por exemplo, ali o 1079. Então, quando ele faz essa pergunta, para ele mostrar quais romaneios estão sem portarias, ele vai trazer para a gente a informação de todos que foram feitos ou romaneios manuais, que foram para algum tipo de ajuste, ou nesse caso aqui, foram os romaneios de quebra e os romaneios de transferência. Esse ROM 22 é o nome da nossa tela de transferência. São romaneios feitos por transferência, mudou de proprietário dentro da unidade armazenadora, então esse realmente não passa na balança, e os de quebra são feitos para baixar a quebra técnica ali e gerar notas cálculo. Então, aparentemente, sem nenhum tipo de suspeita. Se traz algum outro ali com placa, é importante verificar se tivesse placa e avaliar, né? Exato. Aí, dando sequência aqui, eu pedi aí, Araújo, para ele fazer uma por dia, a quantidade de entradas que teve, o que teve de entrada naquele dia e qual foi a média ponderada do dia. Tá? Então, pode ir explicando ao pessoal mais ou menos o que é isso, justamente para poder verificar, e aqui eu já vou, inclusive, pedindo para ele criar um gráfico dessa movimentação. Tá. Hoje no CIA também, lá pelo extrato de movimentação, para quem já usa ou não, no romaneio diário, a gente consegue ter a média do dia. Né? Então, mas você consegue, se você tirar o relatório extrato de movimentação, por exemplo, do dia 1 ao dia 10, você vai ter a média do dia 1 ao dia 10. Se você tira o diário, o romaneio diário, todos os dias, ou extrato de movimentação durante o dia, você vai ter essa informação aqui, 13.1, 13.0 por dia. O que ele fez aqui? Ele pediu para que ele quebrasse os dias e trouxesse a média no dia. Nesse caso aqui, serve para a gente analisar um dia que pode ter tido uma chuva no dia anterior, uma noite ruim, né? Inclusive, aqui retrata bem, o dia que estava mais seco, teve 10 caminhões de entrada porque a umidade estava boa. Assim que começou a chuva, já parou a colheita. Mandou o primeiro caminhão, viu que a média estava ruim, mandou só o segundo e encerrou a colheita. Então, no dia 2, nesse caso aqui, encerrou. Então, serve também para você entender o fluxo da sua unidade armazenadora durante a safra. Ver quais foram os dias de maior umidade, menor umidade, até para saber consumo mesmo. Consumo de secador. Lá, nesse dia, por exemplo, dia 10 aqui, se eu liguei o secador e gastei grana com lenha, qual foi o motivo? Sempre que eu estava recebendo sempre com 13.1. Eu não preciso fazer secagem. E já no 19 eu vou gastar mais. Então, é importante também essa informação desse formato que trouxe aqui, consolidado. Mas eu não tenho essa informação na aplicação de vocês? Tem. Você tem ela, como eu falei. Você vai jogar no Excel, você vai trabalhar, você vai conseguir todas essas informações. O que a gente está dizendo aqui é que a produtividade que a gente teve em fazer essas perguntas com o mesmo relatório, como se a gente tivesse num bate-papo, só que perguntando para a IA, ela nos ajudou com muito mais velocidade, né, Ferreira? Sim, exato. Claro, eu pedi para criar, inclusive, o Excel da mesma informação, na verdade, o gráfico, justamente cruzando a informação, com a umidade ponderada e a quantidade de entradas naquele dia. E aí, tudo isso, gente, vocês podem ir lá na aplicação e conferir, né? Isso aqui é uma forma rápida de trazer essas insights ou essas dúvidas para a cabeça da gente. Aí eu vou lá na aplicação, confiro, no caso, se não for o CIA, qualquer outra aplicação que vocês tiverem que tiver essa riqueza de informação, vocês podem ir lá e conferir tranquilamente, né? Mas, como eu falei, aqui traz o gatilho, que traz um insight com muita velocidade. Perfeito. Eu vou aqui até colocando aqui, já caminhando aqui para o fim, agora eu estou partindo mais para a parte de planejamento aqui, pessoal. Eu pedi para ele fazer o seguinte, aqui eu pedi para ele fazer o seguinte, cara, eu pego o arquivo X, que eu já coloquei para ele analisar, preciso que você totalize na coluna líquido úmido toda essa movimentação. A gente recebeu no armazém com 2 operadores na recepção desse grão. Eu preciso identificar qual foi a produtividade de cada trabalhador, tá? Obviamente, isso aqui é uma simulação, pessoal. A realidade de vocês precisa ser apontada, tá? Além do peso em quilo, façam conversão em sacas e monte uma tabela em dia e mês, e em seguida monte gráficos em linhas. Essa aqui é mais complexa. Usar essa informação somente até o final de dezembro, tá? Para o peso em quilos e sacas, não utilize casa após a vírgula para facilitar, tá? Então, qual a informação que eu tenho aqui? Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui que, por exemplo, no dia
1 do 2 aqui, eu recebi 305 sacas, depois eu fui aumentando esse volume, e aqui eu tenho justamente o quê? A produtividade por trabalhador, tá? Por saca. Então, aqui eu consigo fazer o quê? Algumas contas interessantes, mostrando aqui o que cada trabalhador que estava trabalhando ali na operação conseguiu trazer de produtividade aqui. A grande questão aqui que eu vou usar de planejamento, ela vem justamente aqui agora, né? Quer ver? Vou fazer uma simulação para a próxima safra com alguns incrementos aqui. Então, aqui ele me trouxe... Pode complementar, Aaron. Então, que aqui já é uma informação, ele falou de planejamento, todas as outras a gente conseguia validar. Essa aqui realmente são informações, como diz, da IA mesmo, ela está nos ajudando, a gente está jogando informações aleatórias para ela e ela fazendo os cálculos, né? Isso é, sim, pura aí, não tem como eu validar isso, mas ela vai me dar a melhor sugestão em tudo que ela já aprendeu e tudo que ela tem de informação da base de dados, que é o que a gente falou lá do conceito, né? Tá, perfeito. E agora veio uma informação bacana aqui. A bacana que eu digo que aqui é justamente essa ideia, tá? Pegando dados do CIA aqui da aplicação, a gente está falando aqui do CIA, no armazém de vocês pode ser outra aplicação, tá? Mas se quiser falar sobre gestão de armazéns gerais, é o que a gente faz e faz com primor aqui, pode nos procurar. Mas aqui eu estou falando que para a próxima safra eu estou prevendo um aumento de 25% do volume, tá? E desse volume, a distribuição de entradas, conforme eu trago a seguinte simulação. Qual seria o incremento de peso por dia e qual seria o número de veículos e, se possível, movimentar esse grão com os mesmos 2 operadores. Ou seja, cara, estou esperando mais produção, tive uma safra cheia, produtividade vai ser elevada, eu vou receber em média 25% aqui nessa simulação, poderia ser 10%, poderia ser, enfim, a realidade de vocês, mas só para mostrar o exemplo. E eu quero saber se eu consigo tocar com esses 2 operadores. Olha o que ele me traz. Ó, o peso médio por veículo foi tal, capacidade máxima diária por operador, com base no dado histórico, tá? É de 320 mil quilos, dias que excederiam a capacidade com 2 operadores. Aqui ele está se nominando, ó, com base no teu passado versus esses incrementos que você está solicitando, se acontecer isso aqui, teoricamente, nesses dias, você teria que fazer o quê? Contratar, provavelmente seria necessário reforço de equipe nesses dias. Então, simulando aqui, fazendo um planejamento, extrapolando aqui, obviamente, a gente consegue chegar numa informação que é interessante. Tá? Que vai casando com tudo que a gente foi montando, né, Ferreira? Sobre Sim. Produtividade, passar caminhão para dentro, voltar, entender qual que é o ritmo da sua unidade, depois na expedição que você trouxe ali, se eu incrementar ali uma balança de fluxo, o que eu ganho, né? A gente falou de colocar tombador, também ganha. Então, aqui é o resultado, a gente fechando ali um planejamento, qual é a produtividade desses caras e o que eu precisaria aumentar. Claro que é uma simulação, mas a gente já viu isso acontecer e com as informações que a gente tem nas nossas bases de dados. Exato. E aqui, fazendo rapidamente aqui, eu pedi para ele separar quais são os meses que eu mais recebi, tá? Essas informações, obviamente, tem nos relatórios lá do sistema, mas aqui ele traz de maneira resumida ali, conforme as minhas perguntas, né, Raul? Uhum. O campeão foi mês de março, depois abril, e aqui traz até as medalhinhas, né? Ouro, prata e bronze. Os meses. E agora eu quero fazer uma comparação por turno. Eu quero saber, eu dividir em turnos aí e pedir para ele fazer uma comparação. Quais são os turnos onde eu tenho maior concentração de clientes. E aqui o campeão acabou sendo, deixa eu ver, na verdade em sacas aqui eu tenho o turno da 85, 79... 107. Na verdade, o turno da tarde, que é o campeão aqui de recebimento. Isso. Então, e o da tarde deu 107 mil sacas. E você pode perceber que amanhã e à noite está muito próximo, né? Porque à tarde tem muito caminhão chegando, de manhã é aquilo que a gente fala, passa muito caminhão para dentro, mas às vezes não consegue descarregar antes do meio-dia. E aí é onde aumenta nosso tempo de caminhão dentro da unidade armazenadora. Então, entender esse mecanismo até para você contratar mão de obra direcionada, né? Nos horários direcionados, para usar melhor a mão de obra que você contratou. Vou contratar o cara para trabalhar das 6 às 4 da tarde. Então, já que eu tenho caminhão chegando só a partir das 8, por que eu não contrato o cara para trabalhar do meio-dia às 8 da noite? Seria mais produtivo nesse caso. Isso, e essas informações a gente não tem dentro do sistema, efetivamente, mas eu tenho os registros de todos os caminhões que entram, etc., e eu consigo cruzar a informação, e aqui é justamente insight, como é que eu levo isso para o meu dia a dia para planejar melhor. Então,
justamente aqui, se eu tenho esses turnos, conforme a Araújo falou, eu consigo me programar melhor. E aqui, Araújo, para finalizar, o último prompt aí, que a gente teve alguns probleminhas técnicos, já vou pedir desculpa para a turma aí, agora eu quero fazer, veja bem, agora eu estou, como se diz, confabulando, o que vai acontecer? A gente pode, por exemplo, vou dizer que para a próxima safra eu estou com um atraso nas chuvas e o recebimento deve atrasar 18 dias, em média, tá, pessoal? Poderia ser 14, poderia ser uma semana, etc. Consegue emular esse atraso para a próxima safra, aumentando em 12% o volume de grãos, tá? Apesar do atraso, o pessoal esperou a janela correta ali depois e fez. Há uma tendência de melhorar por conta do que está sendo acompanhado. E eu quero fazer isso, ou seja, como é que esse atraso vai impactar na minha operação ali, com esse incremento, e para ele mostrar para mim o movimento, considerar somente até maio. Tá? Nesse caso aí, ela te corrigiu também, Ferreira. O que ela te disse aí? Que houve um erro na digitação. Ó. O nome da variável, vou corrigir e fazer a simulação correta. Então, ela é inteligente ao ponto de nos tolir ali nesses erros também. Tá? Então, basicamente, aqui, pessoal, no dia 1/2, o peso esperado, né, foi aqui de 182. Ele já jogou essa janela para o dia 19/2, ou seja, ele já fez os 18 dias que eu havia solicitado, e com incremento do peso projetado. Então, para aquela data, eu tenho uma data, como se diz, um incremento de produção. E ele vai gerar a tabela, e aqui ele me traz o gráfico, conforme vocês podem ver aí, com as informações. Então, aqui, obviamente, atrapalha um pouco ali por questão do tamanho, mas ele já pegou isso, ele jogou a janela de recebimento, jogando lá para frente, colocou o incremento e já me criou o gráfico. E aqui um exemplo simples aí para vocês entenderem como é que isso funciona na prática, ou seja, a IA sendo colocada a prova e para poder atuar aí no dia a dia de vocês aí. Tá? O Ferreira, lá no início, o Thiago fez aquela pergunta lá e deixou a placa dele lá para a gente estressar a IA. Tá. A gente estava seguindo o roteiro e teve o problema. Probleminha aqui de... Tenta fazer a busca da placa dele para a gente entender até que ponto ela vai processar aí o que ela vai trazer de informação para a gente. Eu anotei a placa dele quando ele deixou lá. A placa é OMV 8796. Então vamos verificar aí se ela... Espera aí, opa. Verifique se a placa é OMV 8796. Isso. Vocês estão vendo aí que o Ferreira está fazendo um texto para ela, né? Está explicando para ela o que ele quer com a informação. Poderia ser uma pergunta simplória. Essa placa esteve na unidade? Nesse caso, ele falou, está mais específico. Esteve presente na movimentação. Pode ter pesagem ou não. Nem estressou muito, não. Como as bases são nossas, né? Isso é bacana, né? Então ele não identificou, não foi preciso identificar a presença da placa específica que foi colocada, tá, pessoal? Então, é assim que funciona, ou seja, aqui na prática, não é só os prompts que a gente havia programado, inclusive, não. Isso. Agora, quer ver aqui rapidamente, antes de fechar e chamar o Ícaro aí, pessoal? Deixa eu só verificar aqui, quer ver? Deixa eu só testar aqui. Eu pedi para ele identificar ali quais são os romaneios que foram identificados com 16% de umidade ou acima, tá? Maior ou igual. Uhum. E ele identificou quais foram os romaneios e disse que o armazém ele cobra R$45 por tonelada, por exemplo, por cada romaneio. Pedi para ele calcular isso aqui, então ele identificou quais foram os romaneios, tá? E daria um total aqui de 300 mil de faturamento em cima desses romaneios, tá? E agora eu quero fazer uma simulação.
importante, só para completar, aí o Ferreira está mostrando para vocês a tabela aí na conversa. Mas não sei se vocês repararam, em todas elas aqui, ele fala baixa um arquivo com detalhamento em Excel. Então, depois a gente pode baixar o Ferreira e continuar trabalhando em cima dele, fazendo somatórios, fazendo a diferença de um peso para o outro, de um peso para o outro, por exemplo, quanto que eu faturaria a X e quanto que eu faturo com o X a mais, que é esse exemplo que você está fazendo. Então, ele está mostrando ali para a gente ter mais velocidade aqui, na demonstração. Na demonstração, né? Mas tudo que a gente foi pedindo e que ele gera aqueles quadros ali embaixo, ele também gera um arquivo Excel pronto para manipulação. Exatamente. Tá, e aqui, deixa eu só achar aqui, onde é que eu estava? Tá. E agora eu pedi o seguinte informação, pegou os romanês que estão acima de 16%, agora eu pedi para ele fazer o seguinte, eu vou subir esse valor de 3 formas, eu quero fazer uma simulação com 5% a mais de faturamento, 10% em cima de incremento e 15%. Ou seja, as coisas subiram, eu preciso valorar um pouco mais o meu serviço, como é que se comportaria, qual seria o impacto desse dentro do sistema ali, né? Então, eu teria aqui cada romanês específico, com acréscimo de valor de 5%, com 10% e 15%, tá? Então, aqui ele já vai calculando, jogou essas informações e já criou o arquivo em Excel também. E aqui, o totalizador na própria tabela. Ele traz o total ao final, na tabela? Acho qual foi a diferença de um para o outro? Né? Eu acho que não trouxe o totalizador. Vai estar no arquivo. Vai estar no arquivo. Provavelmente no arquivo em Excel. Nesse caso aí é importantíssimo. Vocês podem fazer. Muita gente pergunta qual que seria a tabela ideal. Né? A gente não, como se diz, a gente não sugere para o cliente. Claro que a gente não faz aplicação, tem aplicação, mas não sugere as informações. Essa simulação, que como eu falei para vocês, que o nosso time usa aqui. Cria uma tabela com X, outra com X e outra com X, soma e vê se está adequada à sua realidade ali, né? Então, bem... O faz ao vivo. Acho que não estava com totalizador, mas eu pedi aqui, ó. Dá um zoom, Ferreira, nesses totalizadores, está um pouco pequeno isso. Aí, pessoal, quem sabe faz ao vivo, como já diria o Faustão. Tá? E aí eu já tenho incremento, ou seja, analisando nesse cenário, qual seria a hipótese aí, pegando dados da tabela e jogando. Isso aqui as informações tem no sistema, mas essa é a pegada. Como é que eu me torno mais produtivo fazendo justamente isso, né? Ou seja, eu quero simular tal coisa aqui. Faz assim para mim. Então, isso é o que a gente pensou aqui e trazer hoje para vocês, tá? Hoje, eu acho que conseguimos passar, tivemos alguns probleminhas técnicos, acabei de soltar uma enquete, lembrando, a gente não sabe quem está respondendo, então, se vocês não gostaram, se não atendeu as expectativas, senta o dedo aí, não tem problema, nós estamos aqui para nos colocamos à disposição justamente para tentar entregar valor para vocês, esse é o nosso intuito, mas se a gente não conseguiu atingir a expectativa, é importante que a gente saiba também, tá? Então, por favor, peço mesmo que vocês votem aí para a gente pegar essa informação de vocês, a gente sempre tenta fazer o melhor para vocês. Obviamente, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui hoje, então, esse foi a ideia, trazer, cara, como é que eu uso o IA no meu dia a dia, tá? Então, a gente tentou fazer uma breve introdução e trazendo aqui casos práticos e, inclusive, com alguns testes ao vivo aqui mesmo, sem ter trabalhado nem nada. Respondendo a pergunta, pessoal, que vocês tinham comentado, Araújo, você queria ver como é que é feito, né? Isso, como que cria o IA. No chat... Basicamente, você tem aqui, eu tenho aqui alguns chats aqui, quer ver? Explorar GPTs, tá? E aqui no Explorar GPTs já tem vários aqui prontos, tá? E aqui eu vou até tirar nosso... Deixa eu só reduzir aqui o tamanho, peraí. Enquanto o pessoal vai respondendo, responda aí, por favor, pessoal. Deixa eu colocar ali embaixo. Tá. Então, beleza. Eu venho aqui, pessoal, tem meus GPTs, tá? E aqui são os que eu crio. Nesse caso, eu criei um GPT específico, tirando relatórios dentro do sistema, jogando aquele repositório como eu mostrei lá no início. Acho que vocês conseguiram pegar, né, Araújo? Eu mostrei lá os... Mostrou. 4 relatórios que eu trabalhei em cima, fazendo perguntas em cima daqueles relatórios, tá? E aqui eu posso criar. E ao criar aqui, eu posso dar o nome para ele, a descrição do que é, tipos de instrução que eu quero para esse GPT, quebra-gelos. O que é o quebra-gelos?
São templatezinhos que você já pode perguntar ali direto. E aqui eu faço carregamento de arquivos, tá? Então, posso clicar aqui e ele carrega os arquivos que estão na máquina. Então, no caso, eu tenho o melhor sistema de gestão para armazéns gerais, que é o CIA. Tá? Eu vou lá e vou extrair as informações dele. Cara, eu quero fazer perguntas em cima desse relatório. Foi o que a gente fez aqui hoje. E esse é assim que funciona. E aqui eu posso dizer, ó, eu quero que você busque na web, não quero que você busque na web, quero que você gere imagens, e é assim que funciona, tá? Então, para quem utiliza o GPT Pro, tá? Que é o que eu estou usando aqui, que é o Plus, na verdade, tá? É possível fazer dessa forma. O gratuito, eu acredito que não. Na verdade, eu não testei no gratuito para poder identificar se é. Também não testei, não, mas aí vocês testam aí, às vezes, né? Ver se estão usando no dia a dia, se tem. Se tiver, o caminho é esse aí. E aqui foi sem esconder jogo nem nada, é aquilo que a gente está usando no dia a dia. E a gente falou aqui sobre visão do armazém geral, principalmente naquele negócio. Identificar padrões nas pesagens, né, Araújo? Tem alguma coisa anomalia, tem alguma coisa... Ó, tem um dado aqui que está meio estranho. Pô, puxa o circuito de câmera, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa naquele horário. Avalia a placa daquele caminhão, que está no romaneio, no ticket. Tá, eu preciso ver movimentação. Como é que foi o movimento? Do ano passado, ou dessa safra, quais foram as cargas que chegaram acima de 16%? Beleza, quanto que eu estou cobrando para 16%? Poxa, tive uma série de aumentos aqui de impacto nos meus custos. Cara, e se eu subisse o meu custo, o meu 5% do valor, meu serviço, já cobre esse aumento que teve? Teve, ó, dá para cumprir. Então, todos esses cenários que a gente falou, ó, vai atrasar a colheita e vai aumentar, porque reduziu a janela, a gente simulou isso aqui. Como é que se comporta? São todas perguntas que a gente pode fazer para IA, focado justamente no ambiente de armazém, que é o que a gente vivencia aqui diariamente. Tá? Então, foi esse aspecto que a gente tentou trazer aqui para vocês, espero que a gente tenha cumprido aí, e abrimos o jogo aqui, como é que a gente usa, como é que a gente faz, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, e se vocês, esse era o intuito, se vocês quiserem chegar amanhã lá na unidade de vocês e testar alguma coisa, a gente vai ter cumprido a nossa missão, que é entregar e dizer para vocês que IA não é coisa de bicho de 7 cabeças, enfim, que vocês podem usar no dia a dia de vocês, caso não estejam utilizando.